Então vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. E a palavra de Deus diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Repete comigo: santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Podem se sentar, queridos. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, fala, Deus, aos nossos corações, no nome santo e poderoso de Jesus. Que a Tua palavra venha arder dentro de nós, queimar na chama do primeiro amor dentro de nós. E que sejamos, ó Deus, abençoados, porque o Senhor é Deus tremendo e pode todas as coisas. Eu creio no poder e no milagre do Teu nome nesta noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quantos querem ver o Senhor aqui? Levanta a mão. Hebreus 12 diz que segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor implica não aqui, mas aqui e lá em cima. O que é a santificação? A palavra santo significa separado das coisas do mundo. E Deus está dizendo que sem a santificação, ou seja, santificação é o processo que faz o separar das coisas do mundo. Quantos já ouviram falar aqui do Papa? Quando morre, eles falam assim: ele está passando por um processo de beatificação. Que levanta a mão. Beatificação é o processo que eles chamam o Papa, para que ele se torne um santo. Embora a gente saiba que isso não é a verdade. Mas essa beatificação, que nada mais é que a santificação, ela tem que ser em vida. A gente tem que ser separado em vida. Se alguém deseja ver o Senhor, ou seja, se você deseja almejar a salvação eterna, morar na vida eterna, se isso faz parte da tua vida, da tua cabeça, do teu pensamento, não dá para viver junto com o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos impede de ver a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 2. Está escrito assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o pecado, querido, faz com que Deus não ouça a mim e a você. O pecado nos separa. O pecado faz com que a gente ande distante de Deus. Se a gente quer viver uma vida com Deus, tem que passar pelo processo de santificação. Ou seja, abandonar as coisas que não provêm de Deus. Falar de pecado hoje é uma coisa muito difícil, porque agride pessoas. Embora você sabe que Deus te ama, mas Ele não aceita o meu e o teu pecado. Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E nós temos que ter consciência daquilo que é pecado. Existem coisas que é pecado e existe coisa que Deus quer que a gente fique fora. Não adianta nós pensarmos que Cristo nos permitirá andando em comunhão com as coisas do pecado. Então nós precisamos. E eu não precisaria fazer uma lista aqui do que é pecado. A tua consciência já lhe diz o que é pecado. Você sabe de alguma coisa que é pecado, sabe ou não sabe? Quem sabe pelo menos dois pecados aqui? Levanta a mão. Você tem consciência daquilo que é pecado? O pecado nos afasta de Deus. E uma pessoa, a qual eu e você estamos todos inclusos nesse texto, se nós não abandonarmos o pecado, não sairmos da vida do pecado,
tudo que nós fizermos vai ficar em vão. A nossa santificação é importante, é requisito. Sem ela nós não veremos o Senhor. E você quer ir para o céu? Posso ouvir um amém? Você quer ser salvo? Posso ouvir outro amém? Mas e aí? Se estamos presos naquilo que é do mundo, se estamos presos no pecado, se tem algo que nos prende no pecado, eu preciso falar para você e para mim também. Nós precisamos desprender disso. Porque se o teu propósito é semelhante ao meu, então nós todos estamos aqui no mesmo bem comum. Santificar. Santo no original significa separado. Ou seja, não colocar no mesmo ambiente. Se esse ambiente que nós estamos aqui é profano, eu não posso estar. Se o meu coração é profano, é imundo, eu não posso ficar com ele desse jeito. Vamos imaginar e exemplificar o seguinte: você já chegou num lugar que estava com uma carniça muito grande? Sei lá, alguma coisa morta? Ou alguma comida estragada, alguma coisa que estava com cheiro mau? Você já teve nesse ambiente? Você imagina que aquilo é o cheiro do pecado. Deus não está ali naquele cheiro. Se nós estamos vivendo junto com o pecado, em comunhão com o pecado, está cheirando desse jeito. Então, para que o cheiro não nos atinja, a gente é obrigado a sair daquele lugar e ir para outro lugar. É verdade ou não? Quem anda na rodovia aqui, sentido para Olímpia, passa ali perto daquela empresa da Globor. Quem já passou ali naquela empresa ali de fábrica de borracha? Daqui a gente não sente nada, mas se a gente chegar lá naquele lugar, a gente sente o cheiro. E eu já trabalhei numa fábrica de borracha, irmão. O trem fica bravo. Só que quando a gente está passando de carro naquele lugar, na rodovia, a gente pensa assim: meu Deus, abre os vidros. A gente logo pensa: deixa eu acelerar para passar logo. Por quê? Porque ali existe um cheiro horrível. A nossa vida é assim. Quando nós estamos passando perto de alguma coisa que é pecado, se a gente permanecer ali, a nossa vida vai ficar com aquele cheiro. Você está me entendendo? Nós precisamos correr do pecado, se afastar do pecado, se afastar das coisas do mundo. Se afaste. Para a gente viver santificado, a gente tem que estar longe dessas coisas, porque senão o cheiro vai nos atingir. E eu posso te falar uma coisa: o cheiro do pecado, ele é horrível para quem está longe dele, mas para quem está nele já não sente mais. Eu lembro que quando eu trabalhava nessa empresa, o primeiro dia, eu cheguei em casa com a minha roupa que eu queria jogar no lixo, de tão fedida que era. Tomei um banho, querido, para ir para a faculdade, e eu não consegui me libertar do cheiro. Eu fui para a faculdade cheirando borracha. No final de semana eu colocava uma roupa para ir trabalhar, para ir namorar. Chegava na casa da pastora, que era namorado, nós namorávamos. Ela sentiu o cheiro, falou: mas eu tomei banho. O cheiro acompanha. Passou-se um pouco de tempo e eu já não estava sentindo absolutamente mais nada. Por quê? Porque a gente acostuma com o cheiro do pecado. É assim, querido. Às vezes a gente não consegue perceber que o que é pecado desagrada a Deus. A gente sempre pensa assim: Deus, ele é amor, então ele vai me perdoar. Mas você pediu perdão? Porque a gente pensa assim: não, Deus é tolerante, Deus é amor, ninguém é perfeito, então se ninguém é perfeito, ninguém vai para o céu. Quem já pensou assim? Levanta a mão. Mas o pecado, a Bíblia diz, o pecado nos afasta de Deus. Quando Jesus Cristo foi morto, ele morreu na cruz do Calvário, ele estava com o pecado da humanidade. Você entende isso? Você conhece essa passagem? Você conhece essa verdade na tua vida? Que ele levou sobre ele os nossos pecados, nossas enfermidades. Ele levou, sim ou não? Chegou um determinado momento que Jesus virou para os céus, olhou para cima e disse assim: Deus meu, por que me
abandonastes. Você já parou para pensar que o próprio Deus abandonou Jesus? É Jesus, irmãos. E quando Deus abandonou Jesus, foi quando ele estava com o meu pecado e com o seu pecado lá na cruz. Porque Deus não se mistura com o pecado. Deus é luz. Eu não sei se você tem essa figura de que Deus é luz. Deus é luz. E o diabo é treva, sim ou não? Escuridão. Você já viu quando a luz chega, as trevas tem como ficar? Aonde a luz chega, as trevas tem que sair. Então, se nós caminharmos em pecado, estamos em trevas. E se verdadeiramente a luz chegou em nós, não podemos ficar do mesmo jeito. Temos que abandonar o pecado. Eu queria que você meditasse na tua vida. Porque se o teu propósito é ver o Senhor, precisa de santificação. Santificação nada mais é que você pegar uma roupa e começar a lavar. Ela vai ficar limpa, mas primeiro você tem que lavar. Santificação é o processo que leva uma pessoa a ser santa. Nós precisamos estar nesse processo de santificação. E não nos enganar pensando que, não, Deus conhece o meu coração. Ele conhece o teu coração, mas Ele pratica a palavra. E o pecado em nós não pode habitar. E o que nós devemos fazer? Pedir para Deus ter misericórdia e perdoar os nossos pecados. Para que esse pecado saia de nós. Mas pedir perdão a Deus não é simplesmente assim, Deus me perdoa, igual no meu caso. Lavava minha roupa, colocava para secar, minha mãe tinha que passar a roupa, mas no outro dia eu tinha que usar aquela roupa para voltar na fábrica de borracha e trabalhar. E colocar a mão na borracha. E ficar 8 horas por dia dentro da empresa, cheirando borracha. Quando a gente pensa, eu vou pedir perdão a Deus, a gente tem que pensar, eu não quero mais. Eu não quero mais andar no pecado. Fazer isso é pecado, fazer aquilo é pecado, fazer aquilo outro é pecado. Eu tenho mandado alguns áudios no grupo sobre os mandamentos de Cristo. Quem tem ouvido aqui, levanta a mão. Agora apertei, hein? Meu Deus. Pois é, ali tem falado muitas coisas que o Senhor não quer de nós. E a gente precisa analisar se a gente quer o Senhor. A gente tem que passar pelo processo de santificação. Ou seja, tirar fora da nossa vida. Pastor, e quando é um pecado que não é fácil? E quando é um pecado que a gente já tem muito tempo? E quando é um pecado que a gente já habitualizou, já virou animalzinho de estimação? Você sabia que tem pecado que vira animalzinho de estimação? Às vezes você chega na tua casa, o animalzinho de estimação, que é o pecado, está te esperando. Aí a gente chama o Totó. Totó! Totó, vem, Totó. E aí a gente tem que aprender e ver que aquilo vai nos separar de Deus. Quando a gente tiver o entendimento que a gente quer ir para o céu, e que Deus não tolera pecado, aí você pode pensar, pastor, mas é impossível o ser humano não pecar. É impossível o ser humano não pecar. Mas se eu trabalho e você trabalha na linha de que Deus sonda o nosso coração, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tudo bem que talvez você possa afirmar que é impossível não pecar, mas tá bom. Não vamos entrar nesse mérito. Deixa eu fazer uma pergunta que o Senhor quer fazer para mim e para você nessa noite. Mas a gente quer o pecado? Segunda pergunta, a gente faz alguma coisa para não pecar? Essas duas perguntas, elas podem vir antes da terceira, que é, tem jeito do ser humano não pecar? Porque não é simplesmente você pensar que não tem jeito do ser humano não pecar. Mas a pergunta é, se você sabe que o pecado separa você e eu de Deus, você gosta do pecado ou você quer abandonar o pecado? Se Deus fosse analisar eu e você pelo nosso coração, o que é que o nosso coração responderia para o Senhor?
Será que ele encontraria no nosso coração escrito: eu estou fazendo de tudo para não pecar? Ou o nosso coração está fazendo assim: eu não faço nada para não pecar. Na verdade eu peco e eu nem penso que eu estou pecando. Porque se isso for escrito no teu coração, aí você não vai conseguir ficar longe do pecado. Porque você precisa primeiro querer ficar longe do pecado. Fugir do pecado. Fugir das coisas do mundo. A salvação é uma coisa das mais sérias, é a mais séria. Se eu estiver dentro da igreja, for batizado, mas se eu estiver vivendo uma vida assim no processo de santificação, eu não vou. E você também. E aí é em vão todo esse tempo que nós estamos aqui dentro. O nosso pecado, ele nos suja perante Deus. Por isso que é necessário a gente ter consciência do que é pecado. Ter consciência daquilo que é do mundo. E ter muito mais consciência de que essas duas coisas nos separam de Deus. E eu te faço uma pergunta: vai valer a pena? Vai valer a pena a gente não se sacrificar para sair do pecado? Porque tem pecados que as pessoas gostam de pecar. Tem pecado que é gostoso para a carne. Por exemplo, a pessoa quando vai mexer com baseado, ela se sente leve, ela se sente bem, ela se sente refrescante, aliviado, suave. Eu nunca mexi com esse trem, mas é o que todo mundo fala, é o que todo mundo vê. Então ela gosta daquilo, ela tem um prazer naquilo. Mas será que ela tem consciência de que isso vai afastar de Deus? E que isso não vai deixar a pessoa chegar até Deus? Pessoa que gosta de pornografia, pessoa que gosta de prostituição, ela pensa: não, eu sou fraco na pornografia, eu sou fraco na prostituição, mas tem gente que é fraca naquilo, tem gente que é fraca naquilo, tem gente que é fraca naquilo. Mas será que a pessoa não está fazendo vista grossa para alimentar o seu pecado? E nós temos que entender que Deus não quer a gente assim. Deus quer a gente passando pelo processo de santificação. Ou seja, vamos nos separar dessas coisas. Tem a roda dos escarnecedores, tem a roda disso, tem a roda daquilo. Vamos nos separar. Porque se eu estiver lá, eu vou ficar com o cheiro. E eu ficando com o cheiro, eu me torno um. E o problema é depois que a gente fica com o cheiro, a gente não percebe que a gente tem um cheiro. Ou seja, quando a gente está no pecado, muitas vezes a gente não consegue ver que aquilo é um pecado. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, para você identificar que esse cheiro não é o cheiro de Deus. Que Deus quer que nós fiquemos com o cheiro do Senhor na nossa vida. O cheiro da santidade. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Olha o que diz no versículo 18. Tem um título aí: o convite da graça. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Posso ouvir um amém? Olha o convite da graça. Deus está dizendo que ainda que a nossa vida esteja no pecado, ou que você ainda esteja preso num pecado, num vício, ou num comportamento, ou num pensamento, ou com o coração apegado em alguma coisa, Deus não quer você assim. Deus quer que você e eu aceitemos o convite da graça de Deus e arrazoemos ao Senhor, se apresentemos ao Senhor e dizemos a Deus: Deus, perdoa o nosso pecado, porque eu não quero viver mais. Pastor, e quando eu quero continuar com esse pecado? E quando eu insisto no que é pecado? Aí a decisão é sua. Mas segundo o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É muito sério.
é muito sério. Deus está dando oportunidade para a gente. Somente Ele pode perdoar pecados e transformar a tua vida com o cheiro que eu tinha, o cheiro de borracha, num cheiro do perfume agradável. Com o bálsamo de Gileade sobre a tua vida. E se a tua vida estava escura, vermelha, negra, espiritualmente falando, Deus quer transformar a tua vida. E Ele quer libertar você, ao ponto de você ficar com a cor como a neve, purificado. Precisamos do processo. Você já ouviu falar que quando uma roupa está muito suja, os antigos colocavam uma bacia e uma água para ferver, colocavam água dentro? Quem já viu isso? Quem já viu isso? Quem já ficou sabendo disso? Porque aquele processo ajudava a limpar. E o processo da santificação nos limpa. Você quer ir para o céu, amém? Quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão. E quem quer morrer aqui? Levanta a mão. Porque para ir para o céu, tem que morrer. Ou Jesus voltar, amém? Mas o foco hoje, gente, é estar com as vestes, estar preparados, santificados. Essa hora não é hora de você pensar na outra pessoa. Ou pensar, essa palavra é para o meu filho, essa palavra é para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para minha esposa, para o meu marido. Não, essa palavra é para você. Deus nessa noite quer que todos nós façamos uma varredura em nós e possamos dar nome naquilo que é pecado e falar, isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado. Deus quer que nessa noite você e eu façamos uma lista na nossa mente do que é pecado e que o Espírito Santo nos leve na conscientização de que esse pecado não pode ficar em nossa vida, que nós precisamos de pedir para Deus, nos purifica. Olha que tremendo. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Porque é assim o padrão de Deus. Você está entendendo que o padrão de Deus é assim? Não é uma escolha tua, é uma escolha de Deus. Não é o teu querer, é o querer de Deus. Deus quer que a gente esteja com a nossa vida branca como a neve. Então nós temos que fazer isso. Campanhas são maravilhosas. Pregar de cultos de prosperidade são maravilhosos. Mas se Deus nos chamar nessa noite, se nessa noite o Senhor nos chamar, se nessa noite for a última noite que você pôr a cabeça no travesseiro e não acordar mais, porque de repente o Senhor te chama, eu te pergunto, você estará branco como a neve? Como o meu coração, como o seu coração vai se portar diante desta palavra nesta noite? Primeira coisa, a gente tem que querer. Se a gente não querer, nada vai acontecer. Eu tenho que querer. Eu tenho que querer mudança. Eu tenho que querer sair do pecado. Eu tenho que querer não viver mais essa vida. Eu tenho que querer. Os jovens que me escutam, lá fora muita gente vai dizer assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, mas ser crente não precisa chegar nesse ponto. Por quê? Porque a mente deles está cauterizada para a palavra, mas a sua não está cauterizada para a palavra. Sua mente é a mente de Cristo. Quando ele diz assim, não, um baseado só, um cigarro só, uma noite só, uma prostituição só, não vai fazer mal. Porque para eles não conseguem mais. É como eu quando trabalhava, eu não sentia mais o cheiro da borracha. Para mim era normal. Quem chegava falava, meu Deus, está fedendo borracha. E eu não sentia, porque quem está no pecado já não sente. Mas Deus nessa noite está levando você a sentir o cheiro do pecado como um cheiro horrível. É para você nessa noite olhar para aquilo que é pecado e falar, é horrível. Você pode dizer o pecado é horrível? Diga para quem está atrás de você, o pecado é horrível, irmão.
na nossa vida aqui na terra. Sabe como? Deus, Ele barra o mover da bênção na tua vida. Pastor, mas minha vida é abençoada. Talvez se você considere ela tua abençoada, eu vou te dizer, esse padrão que você chama de abençoado não é o padrão que Deus enxerga de abençoado. Porque às vezes você pensa que está vivendo uma vida boa, mas Deus não tem uma vida boa, Deus tem o melhor. Porque o que Deus tem para você é o melhor. Ainda que você pense que está boa, mas o padrão bom não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é o excelente. A Bíblia diz que o pecado, ele nos trava na vida aqui na terra também. As coisas não fluem. Ou se fluem, não fluem como deveria fluir. E pelo que eu sei, pelo que eu conheço você quer que flua demais. Amém? Quantos querem que a tua vida seja algo assim, fluindo nas mãos de Deus aqui? Levanta a mão. Mas eu quero te dizer, o pecado atrapalha. Não é só na salvação, não é só no quesito, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não. O outro quesito, terra, é importante. Chuva na Bíblia significa bênção para que haja colheita. Colheita é prosperidade. Então chuva é sinônimo de prosperidade. Chuva é sinônimo de vida boa, de ar bom para respirar, saúde boa. Amém? Mas a terra simboliza a nossa vida. E nós precisamos da chuva. Mas a Bíblia diz que quando há o pecado, Deus retém a chuva. Ou seja, Ele não vai deixar com que a terra receba a chuva. E terra precisa de água. Quem entende que terra precisa de água aqui? Levanta a mão. Mas Deus não vai deixar com que a terra seja boa. Nós como terra, se vivermos no pecado, aceitando o pecado, concordando com o pecado. E quero te falar uma coisa. Pecado não é só quem peca. Alô? A palavra de Deus diz que quem consente com o pecado está pecando junto. Aonde está escrito isso, pastor? Romanos 1,32. Os que cometem pecado e os que consentem o pecado estão pecando junto. Vou te dar um exemplo. O filho, quer fumar, quer beber, quer não sei o que, não sei o que. A mãe e o pai não bebem, não fuma, mas dá dinheiro. Não, dá o dinheirinho para você sair, para comprar o cigarro, para comprar a bebida. Está consentindo, está pecando junto, não vai ver o Senhor. Não vai ver o Senhor. Muitos lá fora colocam o dinheirinho e falam assim, pode sair na noite. Pega a gatinha, leva pro motel, faz isso. Eu não estou pecando, mas está consentindo. Quem consente peca junto, e quem peca não verá o Senhor. Não verá o Senhor. Não verá o Senhor. Consentir com o erro é pecar junto. Você quer fazer coisa errada? Eu não te dou um centavo. Eu vou te dizer, se Jesus voltar, você fica. Aí sim. Por quê? Porque o nosso padrão é o padrão de Deus. A nossa filosofia não é humana, ela é celestial. Mas viver uma vida de Deus é uma vida bitolada, pastor. Fazer o quê? O que você quer que eu faça? É requisito que o homem lá em cima colocou. Eu estou no meio. Mas quando a gente chega diante de Deus, a gente começa a sentir um outro cheiro, que é muito melhor que o cheiro do pecado. E esse cheiro tem que te atrair para Ele, esse cheiro tem que te atrair para Deus. Porque o pecado traz consequência lá, mas traz consequência aqui, como eu estava dizendo. E a nossa terra, nós como terra vamos ficar feridos, doentes. Abra sua Bíblia comigo. Vamos aprender como é que faz para ficar branco como a neve. Vamos aprender como que faz para a gente poder curar a terra. 2 Crônicas 7,14. Está escrito, se o meu povo, quer dizer, está falando da gente. Você é povo de Deus, amém? 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, fala para quem está do seu lado assim, você é esse povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, é você. É você, amém? É você?
você que chama pelo nome de Deus? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, o problema não são esses três, o problema é o próximo. E se converter dos seus maus caminhos, olha para cá. Buscar a Deus, você vem na igreja fazer o quê? Buscar a Deus, sim ou não? Se eu fizer um apelo e você vir aqui para frente, você vai se humilhar, sim ou não? E se eu falar, vamos orar, você vai orar, sim ou não? Agora, qual que é o problema? É o se converter. Porque o se converter não é o que você faz aqui dentro, é o que você vai fazer lá fora. Fala para quem está do seu lado assim, você está entendendo a mensagem? Está falando aqui, ó, se os crentes, que somos nós, que ouve a Deus, que chama a Deus pelo nome, oh Deus, é o Senhor, me buscar, orar, se humilhar, isso aí a gente faz aqui, mas o problema não é só isso, eu tenho que fazer 4 coisas, e o quarto é se converter. Se converter significa deixar de fazer o que eu fazia antes. Deixar. Você já viu uma pessoa quando ela se converte ao Islã? Você já viu uma pessoa quando se converte ao islamismo? A roupa dela é igual? Hã? A roupa dela é igual? Ela deixa o cabelo igual? A barba fica igual? Muda até o nome, você já reparou? Muhammad, aí coloca os nomes, muda até o nome. Sim ou não? Por quê? Porque mudou, conversão significa mudança de hábito. Mudança. E nós precisamos mudar. Ou seja, o que eu faço que é pecado, eu tenho que mudar. Repete comigo, o que eu faço que é pecado, eu tenho que mudar. Mas olha o que o versículo diz. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o quê? Sararei a sua terra. Por que sarar a terra? Fala comigo assim, porque a terra estava doente. Nós somos a terra. Você entendeu que Isaías diz que quando a gente anda no pecado, Deus não nos escuta. Você lembra disso que nós lemos? Mas está dizendo que se eu peço perdão, Deus passa a me escutar. Você quer que Deus escute você? Quantos querem que Deus escute você? A Bíblia diz que quem anda no pecado, Deus encobre o rosto para não ver, tampa os ouvidos para não escutar. Mas a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7:14, que se eu me humilhar, buscar, orar e me converter, Deus passa a me ouvir e me perdoar. Quem está entendendo aqui? Levanta a mão. Você quer que a tua vida fique branca como a neve? Vamos orar então, pedir para Deus, para a gente sair desse culto hoje perdoado, em nome de Jesus? Fique em pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Coloca a tua vida diante de Deus. Fala com Deus. Vamos orar.